noite, mais uma vez, irmãos, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Isaías, profeta Isaías, capítulo 44, versículo 1 até o versículo 8. Repetindo a referência, Isaías 44, versículo 1 ao 8. À medida que os irmãos encontrarem o texto, eu peço a gentileza, aqueles que puderem, se colocar de fé em reverência à palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou, que te formou desde o ventre, que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E com sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vou fiz ouvir? Não vou anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há rocha que eu conheça. Amém? Assentai-vos, irmãos. Um dos cânticos entoados hoje aqui, grupo de louvor, juntamente com a igreja, dizia no meio do cântico assim: haverá sempre um novo amanhã, Pai. Haverá sempre um novo amanhã. Isso é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de revitalização, de restauração. E como a gente pode crer? Porque precisar, a gente precisa crer. No meio de uma dificuldade, um caos, de lutas que se multiplicam, que haverá um novo amanhã, que dias bons podem vir, dias melhores. Quando, às vezes, o que a gente contempla, o rosto de alguns, é que há uma sombra, há medo, há temor. Inclusive, o texto que nós lemos, uma das orientações de Deus para o seu povo foi: não vos assombreis. Parece que, às vezes, estamos assombrados por fantasmas reais nos olhos e estamos com medo. E você pode dizer: mas pastor, eu tenho motivo para estar assombrado. Eu tenho motivo para estar com medo. Eu tenho motivo para estar
sofrendo. Essa minha angústia não é virtual, não é fictícia, é uma real. Você pode até reproduzir um ditado, olha, cada um sabe onde o calo aperta, etc. O povo descrito aqui em Isaías também sabia disso. Em 586 a.C., houve a terceira e última deportação de Judá para a Babilônia. Eles foram desterrados. Acabou-se a esperança. Podia-se dizer, foi-se a glória de Israel. Alguns podiam dizer, não há mais jeito. E essa deportação foi em meio a violências, em meio a maus tratos, em meio a estupros, em meio a mortes. Eles estavam agora exilados por causa do seu afastamento de Deus. Que fora profetizado aqui por Isaías e outros profetas, como nós temos estudado capítulo a capítulo até aqui. E o povo não ouviu, o povo não escutou. Havia sido predito também na Isaías, no capítulo 6, né? Dizer esse povo ouvir, mas eles não vão ouvir, eles vão ser endurecidos, eles endureceram, se afastaram de Deus. A gente não leu, mas o capítulo, versículo 9, desse capítulo diante, ele vai fazer uma condenação, até mesmo sarcástica, dos fabricantes de ídolos. Eles, olha, o homem vai e planta uma floresta, escolhe uma madeira e diz, olha, essa aqui eu vou usar para queimar, para aquecer, para cozinhar a minha comida, para me alimentar. E essa outra madeira aqui, eu vou fazer um ídolo. E ele se cansa, ele se fatiga. E por 2 vezes, aqui nesse capítulo, vai aparecer assim, obra que nada aproveita. E aí ele constrói esse Deus, e ele se fatiga nisso, diz o texto que ele não come, ele não bebe, ele não tem que comer, ele exaurido das suas forças. E aí o texto bíblico vai dizer, para algo que nada aproveita. A gente não sabe se ele não come, porque ele não tem que comer. E já será uma contradição, o fabricante do Deus, o criador do Deus não tem comida. Ou se ele não come porque ele está tão empenhado na obra, igual a gente fica, né? Que às vezes a gente está tão empenhado em alguma coisa que é importante para a gente, que a gente quer saber de comer, a gente perde até a fome. E é que a gente para nada aproveita. É o Criador adorando a criatura, porque é o Criador. Ele que criou Deus. Ele que selecionou a madeira. E ele agora se dobra diante daquele ídolo, daquela madeira transformada no ídolo, e diz, me protege, me salva, me cura, me alimenta. E aí Deus fala, isso para nada aproveita. Coisa que para nada. Pode ser que no meio dos assombros, dos problemas, dos pesares, a gente também tenha corrido, esteja correndo para algo que nada aproveita. Você logo vai retrucar. Mas eu não adoro imagem de estrutura. Mas por vezes a gente adora o poder, o dinheiro, a saúde, os recursos, os amigos, as nossas próprias ideias, a nossa própria inteligência. Quando a gente deveria adorar tão somente ao Senhor. Como foi levado para o exílio? Porque não obedecia. Mas Deus, ele não vai destruir o seu povo. Deus, ele é o Deus que restaura o seu povo. Deus é o Deus que resgata o seu povo. Deus é o Deus que dá um novo amanhã para o seu povo, dá uma nova oportunidade para o seu povo. E ele desafia esses fabricantes de ídolos e os profetas, os falsos profetas, dizendo um desafio, fazendo um desafio. Quem foi que profetizou? Quem foi que falou essas coisas desde os tempos antigos? Que se apresente, que se defenda, venha defender o seu território. E não aparece ninguém, porque não pode aparecer ninguém, porque Deus é absoluto, Deus é único, Deus é Senhor sobre
são a mesma pessoa. Jacó significa o suplantador, o enganador, aquele que enganou o seu irmão, enganou o seu pai. Era um trapaceiro, um espertalhão. E Deus muda o nome dele para Israel, o príncipe que luta com Deus, com os homens, prevalece. Deus transforma não só o nome, mas a vida de Israel. Então eu te escolhi, Jacó, eu te escolhi, Israel. Eu entendo aqui que há uma chamada histórica, porque depois ele vai dizer assim: olha, eu te formei, eu te conheci, eu te formei desde o ventre. É Deus falando assim: olha, eu que gerei você. É como uma mãe que diz para o filho: eu te conheço. Ó, você saiu daqui, ó. Te conheço. Não adianta querer esconder as coisas, eu te formei desde o ventre. Eu te conheço você. Eu sei quem você é. Eu conheço a sua história. A gente tem uma relação há tempos. Jacó, Israel. Ele está falando assim: ó, não chamei só Israel, não. Jacó. Eu te chamei quando você já era um príncipe. Eu te chamei quando você era um espertalhão, quando você era um enganador. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, os apóstolos Paulo. Deus chama as coisas que nada são para envergonhar as que são. Deus chama as coisas loucas do mundo. Não fomos nós que amamos primeiro, mas foi Ele que nos amou. Eu te escolhi, eu te formei, eu te conheço. E Ele vai dizer que Ele vai também remir. Assim diz o Senhor que te criou, que te formou, que te escolheu. Ó Jacó, servo meu. Uma declaração: ó amado, a quem escolhi. E aí Ele vai dizer: porque derramarei água sobre o sedento. Deus tem restauração para o seu povo. Deus tem novo amanhã para o seu povo. Há uma esperança. Lá em Jó, a gente tem um texto poético, diz: ao cheiro das águas brotará. Linguagem poética. Ou seja, a gente estava morto, pode reviver. Isso é, primeiro, algo da vontade de Deus, da soberania de Deus. Derramar o seu espírito, água sobre o sedento, é a vontade de Deus, é o decreto de Deus, é a soberania de Deus, é uma promessa de Deus. Eu já adiantei que é o Espírito, é isso? Algumas metáforas para o Espírito na Bíblia. O Espírito aparece como uma pomba, o Espírito aparece como fogo, o Espírito aparece também como água. Lembra de João, Evangelho de João, lá no capítulo 7? Há uma festa, chamada Festa dos Tabernáculos, uma das principais festas de Israel. Jesus está nessa festa. Essa festa durava 7 dias. E em cada um dos 6 dias, os 6 primeiros dias, os sacerdotes saíam em procissão até a fonte. E daquela fonte de Gion, tiravam com um cântaro de ouro, de 1 litro, água, e voltavam cantando os salmos, o Halel, uma coletânea de salmos, e despejavam aquela água no tabernáculo, e a água logo secava. Isso era um ritual que acontecia no primeiro dia de festa, no segundo dia, até o 6º dia. No 7º dia, o último dia, não tinha esse derramar da água. Não tinha, talvez, nada de mais importante para acontecer. É bem possível que algumas pessoas já tivessem saído de fininho, embora. Nesse último dia, Jesus se levanta na grande festa dos judeus e diz: quem crê, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas. E aí a explicação de João para isso, no versículo seguinte é: isso ele disse em relação ao Espírito Santo, porque o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus não havia
derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito. Caem-se todas as barreiras. Não há distinção entre homem e mulher, é sobre os filhos e filhas. Não há distinção entre jovem e idoso. O idoso, você que é idoso, você vai sonhar. Você ainda vai ter sonhos. Não há diferença entre os jovens terão visões, terão os olhos abertos. Não há diferença de classe social. Os servos também profetizarão. Não é só Joel que diz isso. Ezequiel, no capítulo 36, nós lemos assim também, a partir do versículo 35. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aspergirei água pura sobre vós, e vos purificarei das vossas imundícies e dos vossos pecados. Tirarei dentre vós o coração de pedra, e colocarei dentre vós o coração, dentro de vocês o coração de carne. Vocês obedeçam os meus mandamentos. Deus tem uma promessa, isso é segundo a vontade de Deus, é o desejo de Deus, é o decreto de Deus, é a promessa de Deus, e acontece conforme Deus quer. Às quartas-feiras estamos estudando Atos dos Apóstolos, e nós vimos isso. Recebereis poder, Atos 1:8, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O texto aqui fala também, vocês são minhas testemunhas. Esse texto também diz, nós somos testemunhas do Senhor. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Sabe o que Jesus disse ali na ascensão, antes da ascensão, para os seus discípulos? Permaneceis na cidade, até que do alto seja revestido. Porque eles ficaram, não tinha um calendário, não tinha um prazo. A gente sabe o que aconteceu 10 dias depois, no dia de Pentecostes, mas eles não sabiam. E o texto diz que de repente veio o Espírito Santo. E aí, irmãos, um sermão de Pedro, quantas almas se converteram? Quantos foram acrescidos na igreja? 3.000 pessoas num sermão. Um sermão. Um único sermão. E alguém já disse que hoje a gente pega 3.000 sermões para uma alma se converter num único sermão. 3.000 se converteram por causa da ação eficaz do Espírito Santo. Pouco mais à frente, Pedro e João, ele tem aquele momento da cura do coxo, nós estudamos aqui também, e Pedro prega um sermão e o número sobe para 5.000, ainda que Pedro e João sejam presos depois. Mas a igreja crescia porque havia a manifestação do Espírito Santo. Havia a manifestação do Espírito Santo. Nós precisamos de Deus. Nós não fazemos a obra sozinhos. O Senhor, a Deus é necessário. Se Deus não operar, se Deus não agir, não importa que haja uma boa preparação da mensagem, do louvor, que haja bons instrumentos, que haja preparação. Não. Deus precisa agir. Nós precisamos pedir que Deus haja, que Deus intervenha. Às vezes, eu me sinto como quem está diante de uma grande montanha, eu pego a minha enxada e começo a cavar. E eu olho para as minhas mãos cheias de calo. Metáfora, tá? Já apertava esse, não tem calo nenhum, né? Mas a montanha continua lá. Havendo ar, eu vou cavar também. Meu Marcelo, eu vou cavar também. Meu Valdeci, o Osei, vem outro, vou cavar.
doadores de vida, transformadores de seres humanos. Só Deus pode fazer. E o melhor disso, sabe o que é? Que Ele quer fazer. Ele quer operar. A promessa dele: derramarei do meu Espírito. E aí você pergunta: mas então qual é a nossa parte? O texto diz aqui: derramarei água sobre a terra seca. Derramarei água sobre a terra seca. Eu tenho que me reconhecer seco. Deus não enche quem já está cheio de si mesmo. Deus não vai transformar o oceano, o lago. Deus vai transformar a terra abrasada, como a gente leu, anunciamos, pregamos já o texto do capítulo 35 de Isaías, aquela terra abrasada num lago. Deus vai transformar um vale num rio. Deus vai transformar a terra seca num manancial. Para isso, a gente precisa ter sede. Às vezes, a gente entende até necessidade. Porque o avivamento é necessidade da igreja, a restauração é necessidade da igreja. Mas a gente não tem essa sede. É como aquela pessoa que vai ao médico, e o médico diz: olha, se você quiser viver um pouquinho mais, você tem que mudar a sua alimentação. E você até muda, mas você não tem aquela vontade, aquele prazer de mudar. O seu prazer continua na gordura, no açúcar e etc. Isso a gente precisa ter sede de Deus, prazer de Deus. Lembra de Jesus falando em Mateus, no capítulo 5, Sermão do Monte, as bem-aventuranças? Bem-aventurado aquele que tem fome, sede de justiça. Por quê? Será saciado, será farto. O Salmo 42 também nos traz uma mensagem dessa, porque ele diz assim: como a corça suspira por água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A gente precisa ter sede de Deus, a gente precisa ter vontade de Deus, a gente precisa se reconhecer que a gente está seco. Houve avivamentos na história da igreja, desde o primeiro século, houve histórias de momentos que Deus derramou do seu Espírito de maneira abundante sobre a igreja. A semana eu estava lendo um livro chamado Heróis da Fé e falava de vários homens de fé, muitos, e a gente se sente envergonhado. Eu me senti envergonhado lendo sobre o que eles homens faziam, de missionários, avivalistas. E aí chegou uma parte que falava de John Wesley, mais uma vez, entre outros, muitos outros. E dizia assim que no começo da carreira cristã dele, ele alugava os bancos da igreja. E aí ainda bem que o instrutor botou lá a nota: naquele tempo isso era um costume. Ele alugava os bancos para trazer os seus visitantes. E ele era um homem que tinha vontade de enriquecer desde cedo, e tinha tudo para isso, porque jovem tinha conseguido juntar já um pouco de dinheiro. E ele alugava os bancos para trazer os seus visitantes. Ele tinha um banco, tinha outro. E eu fico pensando: aqui a gente não precisa nem alugar o banco, né? É só trazer um visitante. E de outra vez, ele quis ser professor da escola dominical. Escuta aí, vai. Quis ser professor da escola dominical. E aí o superintendente falou para ele assim: olha, a gente tem aqui 12 professores e 16 alunos. Mas todos os alunos que você conseguir trazer, você pode ensinar, você pode dar aula. A surpresa deles, no domingo seguinte, eu estava lá, o fundo Wesley teve Mude, tá? Eu lá Mude, com 18 alunos, de pés descalços, mal arrumados, mas como ele não disse, gente que precisava da palavra de Deus. Deus, faz de novo, derrama água sobre a terra seca, derrama água sobre o sedento. Como era impossível aquele povo sair do cativeiro, e o Senhor fez
através de Ciro, que eles podem ser o pastor, meu pastor, homem limpo. É possível hoje também nós sermos transformados, nós sermos restaurados, nós sermos abençoados por Deus desta maneira. Faz de novo, Senhor. Conta-se que em alguns lugares, na Coreia, na África, onde houve avivamentos, as pessoas iam para a reunião de oração 4 horas da manhã, de madrugada, enchiam os templos, buscavam. Tinha lugares que tinha culto, o crente não se satisfazia se ele não fosse a 3, 4 cultos por dia. Acabava o culto da igreja dele, ia para o culto de outra igreja. Histórias, avivamentos, gente igual a gente igual a eu e você, Deus fez. É uma necessidade, irmãos. Eu preciso. Derrama água sobre o seu vida. Derrama o teu espírito, Senhor, sobre toda a carne. Tira o nosso assombro, tira o nosso medo. Coloca em nós coragem, coloca em nós intrepidez, coloca em nós vida, transforma-nos, faz de novo. Eu lembro de um cântico que diz assim: a começar de mim, quebra corações. Assim, por vezes a gente olha errado, dizendo: Senhor, aviva a tua igreja. E Deus não aviva as paredes, Deus não aviva o grupo inteiro. Deus começa de um lugar, começa de mim, começa de você. A começar em mim. Ah, mas eu sou um jeitoso. E pode ser desculpa. É isso que a gente de vez em quando trata quando a gente se reúne. Olha, mas a igreja, pastor, é composta de muito idosos. Mas Joel falou lá que os velhos, politicamente correto, mas é o Joel que falou, não foi eu, os nossos velhos terão sonhos, eles vão sonhar. Então, meu irmão, sonhe com a sua igreja cheia, sonhe com a sua igreja vibrante, sonhe com vidas transformadas. E pensa lá em Joel, muitos que enchiam os bancos, alugavam os bancos, para enchê-los. Você precisa alugar mais trás. A gente imagina, irmãos, que hoje Deus aviva esse lugar. E a palavra toca nos corações. Olha para o lado. Quem é que vai se converter? Estou olhando aqui, todos nós somos crentes. Né? Tem cada gente para a igreja. Como? Pensa Deus, Senhor, abençoe, me dá a palavra dos lábios, faz você bênção na vida do meu vizinho, na vida do meu colega de trabalho, na vida do meu irmão, na vida da minha família, faz você bênção, faz eu contagiar de alguma forma e que eles queiram me seguir. Volta aqui ao sermão de Pedro. Depois do sermão, não houve apelo por parte de Pedro, pelo menos a princípio, mas foi o contrário, foi o povo dizendo: o que faremos? Tem histórias de missionários assim também, que Deus operava e no dia seguinte havia uma porção de gente de manhã na porta do missionário querendo ser salvo, querendo aceitar Jesus. Que as pessoas façam isso. Você que bate na sua porta e olha, quando tem culto na sua igreja, eu quero ir lá, eu preciso ir lá, eu quero ir lá, eu quero ouvir, eu quero aprender, eu quero ser crente. Deus pode fazer isso. É uma necessidade nossa, mas muito mais do que uma necessidade minha, sua ou da igreja, é uma vontade de Deus, é promessa de Deus. E quais são as consequências disso? É o que o texto diz: os salgueiros crescerão, haverá frutos, quando Deus derrama do seu espírito há frutos. Onde havia deserto, a vida, onde havia escassez, a abundância. A gente pode antecipar aqui, pensar em Isaías 61, ele tira a veste de luto e coloca a veste de festa. Ele tira o pranto e coloca festa. É uma grande coisa. E que seja assim, um semear nosso, que a semente caia em boa terra,
a 30, a 60, e a 100, e a 100. O Jacó, o Israel, eu te escolhi, eu te amo, ó amado, eu te conheço desde o ventre materno, eu te formei, eu te fiz, eu te escolhi, eu te constituí profeta das nações, vamos pensar em Jeremias, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. E Jeremias estava lá dizendo, não Senhor, manda outro, porque eu não passo de uma criança. Eu vai, porque aqui no te contar você vai falar. Deus abra os nossos lábios e que nós falemos com intrepidez. Não há outro Deus, não há outra rocha, só Deus é a rocha, só em Deus há salvação, só Deus é a nossa segurança. Há uma esperança, há um motivo, há um novo amanhã. Você está assombrado, você está com medo. Se Deus te escolheu, se Deus te amou, Deus é o Deus que te protege, Deus é o Deus que te guarda, Deus é o Deus que transforma as realidades. Está seco, não tem mais jeito. Ele faz da terra abrasada uma água, ele faz correr rios, ele derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Creia, acredite, e vamos pedir. Eu falei tanto de John Wesley aqui, de Araújo, mas deixa eu lembrar aqui então de um outro evento, quando tinha aquela excursão. Eu contei aqui num dia de quarta-feira, onde a professora leva o pessoal no museu de casa antiga de John Wesley e mostra, tinha um buraco onde ele orava. E dizendo que ele orava pedindo por um avivamento, por um mover de Deus. E aí quando a professora volta para o ônibus, a excursão, todo mundo está ali, vai fazer a chamada, como a gente faz. E faltava uma criança. Ela volta na casa, procura a casa toda, lá no buraco, onde ele orava. Tinha um menino. Vamos embora, Bíblia, vamos, Bíblia. Vamos. E o Bíblia orava assim, Senhor, faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. E aí a pessoa fala, Bíblia, vamos. E a gente sabe como foi Bíblia. A gente é assim, Nosso quarto. Só tem um buraco lá, vai ser na sua cama. Ora, Deus, faz de novo, faz de novo. Porque mais do que uma necessidade nossa, minha e sua, é uma vontade soberana de Deus avivar a sua obra. Abacuque orava assim também. Aviva, Senhor, a tua obra, e no decurso dos anos, faze-a